A gente vai começar, antes de falar sobre defeitos, vícios, tal, a gente vai começar com um treinamentozinho que já foi passado para vocês há um tempo atrás e a gente não trabalhou, mas chegou a hora de trabalhar. Que é a criação da ideoplastia no conceito de cores. Então vale a pena a gente começar a lembrar, como a gente vem repetindo várias vezes, e isso cada vez mais é uma realidade, que as cores no fundo elas não existem, né? O que existem são padrões e frequências vibracionais que nos dão na mente essa impressão de que é uma cor. Então a gente começa a ver que na prática mesmo, né, a gente tem que saber de algumas coisas para poder trabalhar a nossa reforma íntima e posteriormente a nossa cura. Por quê? Todos nós somos passivos a nos autocurarmos. E para que você cure alguém, para que você inicie um tratamento de alguém, você tem que estar curado, né? Então Jesus dizia com muita propriedade que cada um de nós tem responsabilidade por si mesmo e de curar o próximo, né? Ele dizia isso, Paulo, quando conversava depois, né, da estrada de Damasco, ele frequentemente conversava com Jesus e Jesus sempre dizia para ele, vá e cure, né? Tanto é que até hoje, se alguém já foi numa benzedeira de Elisipela, eles fazem a oração de Paulo, né? Vá, Paulo, e cure a Elisipela, Elisipelinha, Elisipelão. Tem um negócio desse assim, porque Paulo, né, que na realidade é o grande esteio da Igreja Católica, né? Hoje talvez a Igreja Católica seja muito mais paulina do que qualquer outra coisa, Jesus deixava claro, né, que precisava trabalhar. E o trabalho tem que ser sempre em direção ao próximo, que é a caridade, em amor. Então, na realidade, não basta a gente ter o conhecimento. O conhecimento tem que ser utilizado para que nós possamos nos melhorar e que nós possamos melhorar a qualidade de vida, a vida do próximo, né? Senão não tem sentido. O que adianta você conhecer um monte de coisa se você não usa em benefício de ninguém, né? Na realidade, isso vai ser cobrado. Cada centil que te é dado será cobrado, né? Isso lembra várias passagens de Jesus, né? Aquele que enterra, né, eu ia falar estaleca, olha só. Aquele que enterra, né, qual era o nome? Talentos. Os talentos, né? E aquele que tem medo, né, e enterra e devolve na íntegra para o Senhor, e aquele que multiplica. Então, nós somos responsáveis em multiplicar os talentos, né? E os talentos são o quê? As nossas potencialidades, os nossos conhecimentos. Nós temos essa obrigação. Isso faz parte do ser humano para que ele possa desenvolver. E o que a gente verifica hoje com muita propriedade é que o universo ele funciona como se fosse uma caixa postal te devolvendo em dobro tudo aquilo que dá ao universo. Tudo aquilo que você doa ao universo, que você doa a alguém, retorna em dobro, em triplo para você, né? Na toa que Francisco de Assis deixava bem claro que é dando que se recebe. Então, se você quer saúde, dá saúde, doa saúde. Se você quer amor, dá amor. Se você quer o que você quiser no universo, isso é uma lei. Você tem que doar primeiro, para depois receber. E às vezes a recepção não é pela mesma pessoa, não é pelo mesmo foco que você estabeleceu. Eu estabeleci naquela direção e ele dali não veio nada, mas veio daqui, veio dali, né? Então a gente fica sempre imaginando que a gente tem que receber gratidão, que a gente tem que receber abraços, agradecimentos, e não é isso. A gente tem, na realidade, aprender a amar o conceito de unidade de fluxo único. Ou seja, eu dou, não quero retorno. Não espere, porque o retorno vai vir, mas às vezes não vai vir por aquela pessoa. Vai vir por outra pessoa ou em outras situações. Então a gente fica sempre, fulano é mal agradecido, né? Puxa, eu fiz tanto, mas não é isso. Não é isso que a gente tem que entender. Nosso entendimento é de doação. Doa, né? Faz o bem, não importa quem. Ah, você está doando para poder ganhar alguma coisa em troca? Não é bom. É óbvio que não é bom. Você tem que fazer sem interesse. E quando você faz sem interesse, de coração limpo, o retorno vem. Então, é interessante a gente começar a entender isso. Olha, as polaridades do corpo humano. A gente entregou um material do D'Urville, do Hector D'Urville, né? Que mostra, talvez seja um dos melhores livros, junto com os livros do Mesmer, e poucas pessoas estudam tanto o Mesmer quanto o Hector D'Urville, para começar a entender que o nosso corpo é, na realidade, uma relação de eixos de polaridade, né? Então a gente tem aqueles desenhos, né, que a gente viu, que está aqui, ó. Aí, ó, polaridade do corpo humano, a frente inteira, né,
do ser humano do lado direito, ela é toda polarizada. Lembrando que aqui é o canal central, o Sushumna, né? Então todo o teu lado direito, quando doa, a carga é positiva. Quando eu coloco o meu lado direito numa reciprocidade, direito com direito, eu estou carregando. Né? Eu estou dando a você potencialidade daquela coisa. Por isso que é comum, às vezes, você ver pessoas dando passe ou magnetização de forma cruzada. Quando a gente vai fazer despolarização de memória na apometria, né, a gente faz por comando, e você trabalha aqui, ó, com as duas polaridades, para quê? Para chegar no equilíbrio. Que o conceito é equilibrar. E a parte posterior nossa é negativa. Tá? Lembrando que, na realidade, essa relação de positivo e negativo não tem nada a ver com bem e com mal. É uma questão de polaridades apenas. Né? É o conceito de dialética do Hegel ou de dialógica, né, do Edgar Morin, que é um conceito de harmonia. Né? Os extremos, os polos opostos, eles podem perfeitamente conviver em harmonia. Isso é assim com o nosso organismo, isso é assim com os nossos sistemas, isso é assim com todo o nosso sistema corporal. Então, toda vez que você bota a sua mão direita em cima de alguma pessoa que, por exemplo, está machucada, você está potencializando aquele machucado. Puxa, mas por quê? Você está no polo positivo. Né? Então você está o quê? Excitando aquilo. Então você teria que botar o quê? A sua mão esquerda. Né? Acalma, estabiliza, despolariza. E outra coisa, para que você comece a entender isso aqui é treinamento, né? Você tem que trabalhar com a CIV. Você tem que aprender a prestar atenção no que você está fazendo, concentrar-se, buscar o conceito da intenção, sem nenhum tipo de solicitação de agradecimento, ou de retribuição, ou de interesse. A intenção tem que ser pura. E a vontade, né? Que canaliza o centro da vontade é o plexo solar. Né? Como se você puxasse do plexo essa vontade de ajudar o próximo, essa fé. Né? Lembra que a fé é uma palavra que no português é substantivo, se eu recuo ela ao latim, ela é substantiva também, é fit, mas se eu volto com a palavra ao grego, ela é verbo, é psotes. Não existe verbo que não indique ação. Então a fé ela tem que ser ativa. Por isso Jesus, né, e Paulo repetia isso com muita propriedade, dizia que a fé sem a obra é morta. Tem que ter trabalho. Se você não trabalhar, não adianta ter fé. Não adianta, pai, faz isso. Mas você faz o quê? Você faz o quê para a tua fé realmente ser canalizada? Porque fé é verbo na origem. Então eu preciso fazer a minha parte. Fazer a tua parte que o céu te ajudará. Já não ouviram isso? Faz a tua parte que os espíritos vão te ajudar. Então você começa a ver, né, por exemplo, quando a gente está dando um passe na realidade, ou está trabalhando com um instrumento, seja um cristal, né, o que acontece ali, se a minha intenção é pura, se o trabalho está sendo bem feito, eles potencializam aquilo. Né? Por muitas vezes, por que o passe numa casa espírita precisa do médium? Né? Já que na realidade, né, o trabalho maior é feito pela espiritualidade. Mas precisa do médium, por quê? Porque você não costura uma calça jeans com uma gaze. Costura? Quem é que sabe costurar isso? Eu não sei. Mas quem costura sabe que você não vai fazer um remendo de uma calça jeans com uma gaze fininha. Você precisa de outra calça jeans, não é assim? É a mesma coisa. O nosso fluido, o nosso ectoplasma, ele é muito denso. Para curar uma mazela, para curar, fazer uma enxertise, tanto do encarnado quanto do desencarnado, precisa de um fluido que tem a mesma propriedade dessa sequela. Então, é por isso que a maioria dos passes nos salões das casas espíritas são passes mistos, onde a espiritualidade traz os seus fluidos potencializados, mas precisa do ectoplasma limpo do médium para que ele possa atuar, né? Para que possa fazer uma enxertise. E quantos tratamentos são feitos nas casas espíritas e a gente não fica sabendo, porque na realidade eles ocorrem no mundo invisível. Né? Chegam espíritos muito danificados, deformados, por muitas vezes ainda com a percepção de que perderam algum membro. Né? E tudo isso, na realidade, precisa de quê? De ectoplasma. Por isso é que se pede ao médium uma disciplina para que ele possa bem entender isso, para que ele seja um instrumento realmente útil. Né? E quando esse instrumento não está bem qualificado, o que a espiritualidade faz? Coloca telas de proteção, né? Para não macular aquela energia daquele irmãozinho que está ali para receber, né? E na realidade está recebendo um monte de lixo.
Então quando a gente trabalha realmente mediunicamente, a gente tem que ter muita responsabilidade sobre esses processos, né, de jejuar, de não comer nenhum tipo de alimento pesado, que vai fazer, né, uma digestão, né, bastante demorada. Eu preciso sair aqui, ó, porque cada vez que eu faço uma conexão, né, através da ativação da minha pineal com o meu coronário, eu preciso de fluidos sanguíneos para ativar o quê? Os fluidos nervosos e eu entrar em conexão com a espiritualidade maior, né? O mentor se apropria do seu chakra da coroa, dependendo se for uma psicografia, ele vai no chakra humeral, se apropria do plexo braquial, e aí aproxima o espírito que vai fazer a psicografia, no caso da psicografia mecânica, e aí então 2 espíritos, o seu mentor e mais um outro espírito, para aproximar um terceiro espírito que vai fazer, por exemplo, uma psicografia. Então uma simples psicografia, às vezes, né, se for mecânica, então, é mais complexa ainda, por quê? Porque tem que haver a apropriação do plexo braquial, que é aqui, ó. Mais ou menos, né? Então, o plexo braquial é que faz a inervação dessa região. Por isso que quando a gente treina em escola de médios, a gente começa a treinar médios para fazer psicografia, no início os médios não conseguem ter controle. Aí você vê, é nítido ele pegar um lápis e começar a bater, pá, 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 pá. O espírito está tentando se afinizar para ter a coordenação motora fina a ponto de fazer a letra, mas não consegue. Aí no início, né, quando a gente começa a treinar a psicografia para os médios, eles fazem um monte de garranchos. Por quê? Eles não têm essa capacidade ainda de afinidade, né? Então isso é treinamento. Agora imagina Chico, aquela propriedade de escrever idêntico ao desencarnado, né? Olha a qualidade mediúnica que Chico tinha para escrever com a mesma letra, quer dizer, era 100% de, ó, assume aí que eu deixo. No fundo era isso, né? Então hoje a gente vê que cada vez mais as escolas de médium não treinam isso. Isso está escrito lá em Kardec, quando você vai ler, né, a revista espírita, a própria obras póstumas, né, que foram coletâneas, foram publicadas depois. Kardec deixa claro que os médios têm que treinar, e eles treinavam na sociedade parisiense a psicografia, né, a prática da cura. Isso tem que ser treinável. O médium hoje, cada vez mais, ele é treinável. Acabou essa coisa, não, o médium nasceu já pronto. Não é assim. Mandato mediúnico é merecimento também. Para nós é muito bom, por quê? Porque você acelera a tua purga, você acelera o teu processo de colocar para fora aquelas mazelas que a gente vê adquirindo em outras vidas. Mas precisa de responsabilidade, precisa, né, desse comprometimento de você com você mesmo. Então, o que a gente, na realidade, tem que gravar? Que cargas similares, elas polarizam, elas excitam, dinamizam, né? E cargas contrárias acabam fazendo o contrário, ou seja, vai despolarizar. Então, se eu pegar, por exemplo, isso aqui, ó, se eu estiver muito polarizado no orgulho, qual a única maneira de eu despolarizar isso? Ó, eu estou aqui, ó, normalmente, né, a tendência natural é eu estar aqui, ó, muito orgulhoso. Eu tenho que despolarizar, eu tenho que fazer esse orgulho diminuir, e à medida que o orgulho diminui, quem é que aumenta? A humildade. Né? Então você fala assim, então o segredo é chegar para cá, né? Fala assim, ó, à medida que eu venho aumentando a humildade, eu estou diminuindo o orgulho. À medida que eu venho aumentando a modéstia e a sobriedade, ó, estou aumentando, né? Menos é que mais. Eu estou diminuindo a vaidade. Então, na realidade, é uma polarização. Você não consegue, vamos dizer assim, se reeducar, por exemplo, em agressividade, se você não pegar essa energia, a gente falou isso na primeira aula, e não transformar ela em alguma outra coisa. Isso é educação. Ex do Cherry. Eu tiro de dentro essa agressividade, né? Ex, tirar de dentro, do Cherry conduzo. E conduzo ela para uma nova forma. Você não vai, né? O maior problema das pessoas, às vezes, que são teóricas, não conseguem entender esse conceito de polarizar e despolarizar, é que, na realidade, eu não vou extinguir essa energia de agressividade, de personalismo, de maledicência, intolerância de dentro de você. Não dá para extinguir. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que transformar essa energia em alguma outra coisa para que ela possa sair de você. E você vai dar nova direção, nova direção. À medida que você repete essa nova direção, você vai fazendo o quê? Criando uma cultura, criando um hábito. E o hábito modifica a natureza humana.
E esse é o grande segredo da reforma íntima. Eu preciso repetir conscientemente as coisas para que eu comece a entrar no piloto automático. Então, se eu tenho, por exemplo, um nível de impaciência com as pessoas muito grande, eu tenho que começar a criar um controle primeiro de frear isso. Né? Como é que eu freio? Pela respiração? Ai, não, eu não vou falar, vou ficar calado. Né? Meu Deus, eu vou... O Chico botava a água na boca que a Emmanuel mandava. Então você vai ter que encontrar, mais pra frente a gente vai falar de possibilidades, como é que você freia esse impulso, porque ele é um impulso que vem de dentro. E você não vai domá-lo. Toda vez que você brigar com a tua mente, tu vai perder. Todas, não vai ganhar nenhuma. A mente, ela já vem condicionada para repetir as tuas mazelas de campo mental. Por isso é que a educação é muito importante. Porque essa energia está ali. Na hora que ela aflorar, o que eu vou fazer? Ela saiu de dentro, aflorando. Eu tenho que reconduzir ela. Colocar ela num novo patamar, numa nova direção. Por isso que é comum, por exemplo, você pega um garoto novinho que é agressivo, bota ele para fazer judô, para fazer jiu-jitsu, para fazer uma luta. Por quê? Ele vai canalizar aquela energia de agressividade num outro sentido. E aí a médio e longo prazo ele vai se acostumando. Ele vai criando cultura e ele vai domando esse impulso de agressividade. É assim com todos os nossos defeitos. Né? Ódio, remorso, maledicência. Maledicência é muito difícil. Porque quando você percebe, você já saiu da tua boca, você já falou mal da pessoa. Né? Então qual é a única maneira que você tem de tomar a maledicência? Falar menos. Já reparou que os grandes sábios falam muito pouco? Eles estão se prevenindo, na realidade. Né? Aí você fala assim, por quê? Porque nós somos incontidos. Né? A gente às vezes, no clamar de uma excitação de massa, a gente acaba falando uma coisa que não deve, uma coisa que amanhã depois você vai pensar, poxa, não devia ter falado dessa maneira. Né? Ou às vezes nem fala, às vezes escreve. Né? Ah, tá com raiva ali. Agora essas mensagens rápidas, né? WhatsApp, não sei o que, o cara já xinga o outro ali online, né? É rápido a vez, o cara pode estar do outro lado do mundo, o cara já... Aí fala aquela coisa. Quer dizer, depois você botou aquilo escrito. Tá lá, ó. Você está depondo contra você. Então a gente começa a ver que na realidade os defeitos humanos eles se apresentam na tua psicosfera. Né? A gente, acho que no primeiro dia, ou é na aula de hoje, eu não sei, tem um teste. Né? Se é irresistível, se é muito. É na aula de hoje, né? Se é irresistível, é bom vocês fazerem esse teste. É óbvio que eu não vou chegar aqui. Qual o resultado? Qual o resultado? Que eu não vou expor as pessoas. Nem é bom a gente se expor, mas é bom para você se conhecer. Fala, e aí, não, assim, quando você não vai mostrar para ninguém, você não precisa se enganar. O ser humano é assim, né? Ele faz um negócio, não, mas o ego sempre vai encontrar uma desculpa para se justificar. Então, quando você não vai mostrar para ninguém, não precisa. Não, realmente, ó, isso aqui é irresistível. O que é irresistível, amigo, você tem que botar como prioritário. Outro problema de quem vai começar a pensar em fazer a reforma íntima. Ah, vamos trabalhar tudo ao mesmo tempo. Não vai. Não vai conseguir. Então você vai pegar no máximo 2 defeitos que te incomodam muito e vai começar a trabalhar ele, gerenciar ele. O que você não consegue medir, você não gerencia. Então você vai no início, quantas vezes eu tive impulso de maledicência hoje? E eu falei mal da Joãozinha, da Mariazinha, não sei o quê. E hoje foi 15. Então eu vou diminuir. Amanhã quando você vai falar o 15º, não, agora eu vou ficar calado para baixar. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 0. A tendência é você começar a entender qual é o momento que você fragiliza e comete o equívoco. E essa é a grande sacada da reforma íntima. É você entender qual é o momento que você não é mais vigilante e deixa um impulso que está no teu DNA. A tua tendência de ser maledicente, personalista, intolerante, está no teu DNA. Está lá como informação. Porque o que é o DNA? O DNA é uma cadeia de informação, né, que se aglomera por pontos de hidrogênio, fazendo lá as cadeias, que na realidade são informações do campo mental. E aí, galera, vamos falar de coisa boa? Você é aquela pessoa que anda com a linguinha afiada? É aquela pessoa que magoa os outros, não leva desaforo pra casa? Yeah.
Os seus problemas acabaram. Chegou o novo produto do Spirit Shop, Água Prende Língua. É isso mesmo. Nós temos nos sabores maçã do amor e banana d'água. Qual você vai querer, hein? E a nossa Água Prende Língua é a coisa mais fácil. Se alguém ficar te perturbando, tome um gole dessa água, isso tudo irá acabar. Você não vai ser mais cítrico. E é muito fácil você receber o seu kit. Você deve apenas deitar na sua cama, colocar um copo de água ao seu lado, ligar para o seu mentor 0800 e fazer a sua prece. Ligue! O que você está esperando? Tem uma notícia exclusiva. As 100 primeiras pessoas que fizerem o Evangelho no Lar hoje irão receber a equipe de mentores do Spirit Shop para dar aquele passe e trazer mais amor ao seu coração. Corre, negada! Você está perdendo tempo? Ande logo! Faça o seu Evangelho no Lar, faça a sua prece. Venha logo para o Spirit Shop. Trabalha com branco. Imagina uma luz branca descendo por você, tal. Por quê? Porque o branco apropria. Né? O violeta elétrico, que é a chama violeta, né, que a fraternidade branca usa, ela tem uma propriedade bastante interessante, porque ela tem cognição. Hã? Como é que é isso, Bechara? O violeta elétrico, quando você tira o violeta elétrico do chakra da coroa, quando você emana um violeta elétrico em alguém, né, você não precisa, às vezes nem precisa pensar em nada, ele por si só, ele vai identificando as mazelas e corrigindo. Tanto é que quando a gente trabalha em psicoterapia, para acalmar pessoas, já fazer um tratamento de desobsessão, às vezes até do próprio espírito está ali, né, junto com a pessoa, a gente trabalha muito com violeta elétrico. O que é o violeta elétrico? É um violeta como se eu jogasse uma luz em cima dele. Então, nesse momento, a gente vai repetir isso muito em prática ainda, é importante você pensar nisso. Ó. A cor que menos queima fluido é o vermelho. Por isso que às vezes você vai em algumas salas, né, de cirurgia, ele está com vermelho, às vezes está até com azul também, que não interfere muito e aumenta a frequência. Mas o vermelho é o que menos interfere na queima fluídica. Às vezes você vai numa casa, onde na hora do passe, eles desligam as luzes, só fica uma luzinha vermelha. Porque a luz vermelha é a que menos vai interferir no processo de doação de fluido. Porque quando você está doando fluido, por exemplo, no passe, se você pudesse ver, está saindo, está emanando ali jatos, né? Principalmente por esse chakra que fica no centro da tua palma da mão. Sai pela ponta dos dedos também. Tem determinados pacientes, na hora de doar, né, você doa com a ponta dos dedos, que é uma energia mais refinada, né? Mais sutil. Então você faz assim, ó, balança. Né? Você vai ver determinadas casas de espíritos que trabalham com passe cruzado. O Ramatiz é uma casa que trabalha com passe cruzado. Para quê? Para fazer a estabilidade das polarizações, para dar equilíbrio. Né? Tem pessoas que na hora de fazer o trabalho, na hora de terminar, ele alinha o Sushuma, ele, né, faz como se fosse uma antena, pega a mão aqui assim, né, e vem alinhando o Sushuma, que é o canal central, que vai alimentar todos os talos energéticos de todos os chakras. Então, nesse momento aqui, ó, é bom você lembrar disso, ok? O que a gente vai verificar aqui, ó? O violeta, toda vez que eu quiser trabalhar com violeta, eu vou tirar o chakra da coroa. Toda vez que eu quiser trabalhar com anil, tá? Que é um azul, vamos dizer assim, brilhoso, eu vou trabalhar com aja. Isso aqui é azul, está parecendo verde, mas é azul. Aqui deve estar azul no meu, ó. Né? Um azul clarinho. Aqui está quase verde, mas é um azul clarinho. Você vai tirar da garganta. Então, se eu quiser acalmar uma pessoa que está nervosa, que está quase me agredindo, que está irritada, né? Que simplesmente entra em prece, né? Às vezes é prece, o pessoal fala, não, puxa, até eu fazer a prece, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Não é isso, prece não é isso. Você pode simplesmente fazer uma prece assim, Pai, de coração puro, me ajuda. Estou aqui pronto para, né? Já está fazendo a prece. A gente fica imaginando que a prece está nas palavras, só lê o Evangelho. As preces não estão nas palavras. A verdadeira prece está no sentimento de amor do coração. Então, às vezes, uma simples possibilidade de se colocar à disposição, Pai, estou disponível ao trabalho, me ajuda, por favor. Amigo, você conectou a espiritualidade toda ali, vem teu mentor, teus guias, né? Os amigos do Espírito para te ajudar naquele trabalho. Né? Então, o simples fato de querer equilibrar o outro, como é que eu faço isso? Tecnicamente, você polariza ele, no ágina dele, pelos olhos você faz isso. Né? Tira o azul pela tua garganta, né? Às vezes eu faço isso. Uma vez eu, perto da casa da minha mãe, tinha um rapaz que parecia estar em ataque epilético. Eu passei, quase sempre a minha evidência só abre quando eu estou em trabalho, mas às vezes abre por algum motivo. Então quando eu passei eu vi, né, uns 4 ou 5 obsessores em volta do rapaz e parecia realmente que era ataque epilético, todo mundo tratando ele com ataque epilético. E estava num centro de estava em frente a um centro de, como é que é o nome daquilo? Messiânico.
né? E as pessoas fazendo pressa, não sei o que lá, né? E não, chama o SAMU, chama a UPA, sei lá, a ambulância, bombeiro e tal. E quando eu reparei, eu fiquei um pouco de longe, falei assim, pai, entrei numa prece rápida, assim, me ajuda. E aí eu precisava emanar fluido. Aí eu também não vou chegar assim. Esse cara é maluco, né? Eu discretamente botei a minha mãozinha aqui, porque eu preciso, às vezes, nós precisamos de um movimento para caracterizar o que a gente está fazendo, o trabalho, né? Tem gente que se benze, já viu? Não precisa se benzer, não, mentalmente eu posso fazer isso. Mas se você precisa fazer o gesto para poder fortalecer a tua fé, faça, não tem problema. Né? Eu sempre que eu trabalho, principalmente se eu vou trabalhar sozinho, eu sempre faço o símbolo, que é esse símbolo aqui, ó, que é um símbolo de proteção. Né? Eu crio um ponto riscado, normalmente na porta, né, do local que eu vou trabalhar. Às vezes eu estou trabalhando em ambulatório, hospital, então é muito passivo a entrada de espíritos, às vezes vagando por ali, né, que já desencarnaram, tal. Então você cria você faz uma espécie de ponto riscado. Se você pudesse ver, é como se você riscasse fogo, né? Você traça, vem de baixo para cima, traça, volta, né? Ó, primeiro vértice, segundo, reta, pum, e fecha. Normalmente eu faço a estrela de 5 pontas e fecho com 3 pontos e polarizo ali e digo o seguinte: guardiões, por favor, me ajudem a proteger esse ambiente para que o trabalho possa acontecer. Quase sempre eu faço isso. Eu estou pedindo o quê? Proteção. Estou criando um ponto riscado, e um ponto riscado é como se fosse um tocar de uma trombeta. As falanges que são agregadas àquele ponto riscado ali, por isso que na Umbanda, às vezes, né, o caboclo, o preto velho faz um ponto riscado, as pessoas não entendem. Né? Ponto riscado é como se fosse um chamamento, né, de falanges que se agregam e se identificam com aquele tipo de trabalho. Não é palhaçada. Muita gente às vezes não conhece, fala assim, isso é besteira, tudo é com a mente. Não, nem tudo a gente não tem essa capacidade de atenção e concentração. Então a gente às vezes precisa de gestos. Por que eu preciso ter gestos no passe? Não precisaria, a gente já falou isso. Eu mentalmente eu poderia fazer uma emanação de vibração coletiva, não precisaria dar o passe, né? Mas eu preciso fazer para que eu fortaleça a minha fé na doação fluídica e o próprio paciente saiba que tem alguém ali, né, de interatividade com ele. Tem uma passagem interessante no livro Céu e Inferno, de um espírito que aparece na mesa mediúnica e ele pede que vão fazer a prece junto à sepultura dele. E aí o dirigente dos trabalhos da mesa mediúnica fala assim, meu querido irmão, não precisamos fazer isso. Onde está o pensamento, lá estará você. Onde está o pensamento, lá estará o amor. Onde estiver o nosso pensamento, poderíamos canalizar esse pensamento até você. E deu aquela explicação bonita, né, espírita, tal. Sessão de mesa mediúnica seguinte, volta o espírito. Por favor, vocês podem ir lá no meu túmulo fazer uma prece lá por mim, não sei o que lá. E o doutrinador novamente, naquela aula bonita, né? Não precisa, porque o pensamento e parará. Depois da 4ª vez do mesmo espírito clamar, pedir, pelo amor de Deus, vai lá fazer uma prece junto de mim, né? Um médium incorpora um espírito, né, que não se identificou, mas um espírito bastante inteligente, de luz, e falou assim, querido irmão, se ele está pedindo uma prece, é porque existe uma necessidade. Ele precisa da relação de despolarização magnética entre os fluidos que ainda emanam do corpo espiritual dele com o corpo. Ele está ainda arraigado fluidicamente. Ele precisa que a prece seja feita junto à sepultura para romper, para que o seu fluido eletromagnético rompa esses fluidos que ainda estão arraigados nos chakras dele. Tá? Então cuidado às vezes, porque tudo no espiritismo tem exceção. A gente não pode, às vezes, criar uma... isso é igual para todos os espíritos. Não era. Então, isso está escrito lá no Céu e Inferno, tá, com muita propriedade. Para quê? Para que a gente, na realidade, comece a ter humildade de saber que a gente não sabe tudo. Isaac Newton, o que a gente sabe é uma gota d'água, o que a gente desconhece é o oceano. Né? Então, às vezes, a gente lê meia dúzia de livros e acha que já sabe muito. Não, a gente sabe muito pouco. A gente sabe muito, a gente tem que aprender todo dia, porque nem tudo tem a mesma regra. Os espíritos, cada um tem uma capacidade, tem uma propriedade, tem uma dificuldade, e às vezes elas não são rompidas com regras. A gente precisa do corpo físico, sim, de alguém fazendo a prece ali na beira, para que essa emanação fluídica, eletromagnética, possa exatamente romper esses fluidos. Né? Então, está escrito lá no Céu e Inferno. Então, quando a gente começa a entender isso aqui, ó, aqui é a fonte de onde eu vou tirar. Por exemplo, o vermelho é uma cor muito, vamos dizer assim,
intensa. Mas o vermelho é que dá a tua possibilidade de sobrevivência. Pessoas, às vezes, né, estão com dificuldade, vivem desanimadas. É muito comum, quando a gente vai fazer o trabalho nelas, inserir muito vermelho. De onde eu tiro o vermelho? Do meu chakra da base. O chakra da base funciona, né, como se fosse uma boca para baixo. É assim, chakra da coroa, uma boca para cima, o chakra da base, uma boca para baixo. Né? Normalmente ele fica exatamente nessa região aqui, ó, só com a boca para baixo aqui. Tá? Aí você fala assim, então, o que a gente faz? A gente mentaliza, né, o vermelho eu tiro do meu chakra da base para doar para ele. Porque são pessoas que estão sem estímulos para viver. Às vezes isso é plantado, às vezes se coloca um condensador exatamente nessa região do sacro, para ir minando as forças e fechando o chakra da base. Toda vez que você desconecta ou não está num pleno equilíbrio, né, através do chakra da coroa, como o canal central, o canal Sushumna, que está enterrado dentro da medula, ele acaba comprometendo o chakra da base. E o que o chakra da base te dá? Instinto de sobrevivência, regula todos os teus sistemas, tá? Sistema urinário, teu sistema nervoso central na relação dos espasmos, né? Que você não controla, são, né, autônomos. Aí você fala assim, caramba, então quando eu tenho o chakra da base comprometido, eu tenho problemas sérios. E você começa a fragilidade principalmente aonde? No teu sistema imunológico. Por quê? O chakra da base ele se liga diretamente ao chakra sexual, que está ligado diretamente ao chakra do baço, que é a usina de produção de sangue, de hemácias, né? E filtro e tal. Então você começa a baixar a produção das tuas células de defesa, principalmente T4 e T8. As T8 são produzidas na timosina, no timo, né? Nossa região aqui, e as CD4, né? O T4, muitas são originárias do baço. Então o que você faz? A primeira coisa, você baixa o seu sistema imunológico. Aí você fica com gripe, toda hora você tem um problema, puxa, toda hora ele está com problema na garganta. Quando você vai ver, vai fazer um exame a nível de energia, você vai ver que o chakra da base da pessoa está comprometido, está muito fechado. Né? Então isso é importante. Né? Quando a gente vai trabalhar com laranja, que é uma cor higienizadora, tá? Você vai tirar do chakra sexual. Quando você vai trabalhar com amarelo, né? Você vai tirar do chakra grave. O que o amarelo te traz? Conceito de, por exemplo, cicatrização, um corte. Às vezes está ruim, né, de cicatrizar, você coloca o amarelo, ele é sedativo. Então, a gente vai explicar isso com mais propriedade a partir da próxima aula, que eu vou falar da anatomia do corpo sutil. Né? Como é que funciona a anatomia do corpo sutil e a fisiologia do corpo sutil. Mas hoje, esse preâmbulo é interessante. Aqui estão as frequências, ó, e o comprimento da onda. Então, cada vez mais hoje, a fisiologia do corpo sutil, a medicina alternativa, a medicina holística, ela começa a entender a proximidade com a física. Porque quando eu vou estudar cores em relações de frequência, você vai chegar nesses patamares aqui. Aqui a frequência, hertz, e o comprimento da onda. O que você vai reparar? Quanto maior for a frequência, menor é o comprimento da onda. Olha lá. Percebeu? Comprimento de onda. Você mandou raiva para mim, a raiva vai vir assim, ó. Olha o comprimento da onda. Onda longa. Né? Aí eu mandei amor para você. Comprimento curtinho, mas a amplitude enorme. O que o amor faz com ódio? Dissipa. Pega uma pá de um ventilador que está rodando devagarinho e imprime a outra com rápido. O que vai acontecer? Em pouco tempo, a lenta vai começar a perder para a rápida vai acelerar. Então, quando eu tenho um comprimento de onda curto, uma amplitude alta, eu tenho frequência alta. É o caso do amor. Por isso que Paulo dizia que o amor é capaz de cobrir uma multidão de pecados. Porque o amor, ele é dissipador de energias mal qualificadas. Se você emana raiva para mim, eu emano amor, eu quebro você. Eu tive uma experiência uma vez, eu era consultor de uma faculdade, na faculdade de marketing, no Rio de Janeiro. Aí meu carro, eu tinha deixado meu carro para revisão. E o cara atrasou lá para pegar o carro e tal. E eu saí atrasado, eu tinha uma reunião de diretoria, né, que eu ia conduzir. Eu falei, meu Deus do céu, eu vou chegar atrasado. Eu peguei um táxi e falei, pô senhor, o senhor pode acelerar um pouquinho? Não estou pedindo o senhor correndo lá, porque eu estou um pouco atrasado. E já eram umas 9h30, 10 horas, quase 10 horas da manhã. Não estava já muito trânsito, né? Dava para ele caminhar tranquilamente. Mas ele ia lá, tranquilo, né? Aí eu falei, não vou falar já no senhor e tal. Chegou no túnel Rebouças, que é um túnel
complicado, ele tinha que dobrar para a direita. Só que ele estava do lado esquerdo. Aí eu falei, senhor, o senhor está saindo no túnel, só vai dobrar ali da direita. Ele, ah é? Quando ele fez isso, vinha um carro preto daqueles rebaixado, com um rodão desse tamanho, com vidro todo escuro, com uma caveira atrás, sabe? Aqueles carros bastante receptivos, né, de amor. E era um rapaz, assim, né, bastante tatuado, com 3 piercing na orelha, 4 brincos, uma cara com um tapa, negócio de pirata, assim, cabelo todo arrepiado. Aqueles meninos bem amorosos, né, quando você olha para ele. Quando eles pararam, mas na frente tinha um sinalzinho, o senhorzinho parou, né, do lado assim, e o rapaz parou e abriu o vidro. E começou a falar os maiores impropérios pro velhinho. Mas xingar o velhinho, eu tô lá atrás, né? Eu falei, ai meu Deus do céu, não vai brigar. Aí toma ele azul no ágina do garoto e nada, né? E não sei o que, daqui a pouco o velhinho fala assim, ele falou assim, eu devia era, falou um palavrão, eu devia lhe bater. Mas não falou bater, falou uma palavra feia, né? Eu devia lhe bater. Aí o velhinho na maior calma falou assim, meu querido, bater no velhinho cansado, já da vida, é fácil. Difícil é dar amor, compreensão. Isso é que é difícil. Mas bater no velhinho, todo mundo bate, então não vai fazer vantagem nenhuma. O garoto fez assim, não tem o que falar. Não tem o que falar. Você desarma a pessoa. Ela está esperando o quê? Reação. O que é reação? É retribuir na mesma moeda. Então, quando você esvazia a pessoa, o velhinho olhou, aí eu olhei assim, cara, que ensinamento. Aí depois o senhor é o grande, ele, mas não é, meu filho, eu já sou velhinho, bater em mim todo mundo bate, uma criança bate em mim, é fácil, difícil é entender que eu já tenho dificuldade para enxergar, que eu já não dirijo com tanta habilidade que quando eu era menino. Eu falei, meu Deus, que ensinamento que esse senhor me deu. Né? Então a gente começa a ver que o amor, ele desarma a agressividade. Né? Aí você fala assim, ah, mas eu conheço uma história, Bechara. O cara foi muito amoroso, o bandido lá no Rio de Janeiro, que é uma cidade danada, o cara deu um monte de tiro nele. Estava na hora dele partir? Estava, né? Não tem bala perdida. Então aquilo foi apenas um instrumento. É óbvio que quem cometeu o crime está criando karma para si. Né? Mas se não fosse daquele jeito, ia ser de outro. Ele ia desencarnar. Então a gente começa a entender que as leis divinas são soberanas. Se chegou o final da tua bateria ali, amigo, não adianta. Senão o Frankenstein tinha se dado bem. Né? Ele tinha criado lá um monstro dele, porque ele falou assim, ah, é só eletricidade? Eu vou botar eletricidade aqui. E ele não conseguiu. Porque faltou o quê? Fluido vital. E o fluido vital você não canaliza, porque é obra de Deus. É a espiritualidade que canaliza o fluido vital. Não é isso? Então, quando a gente já nasce com uma quantidade de fluido vital específica para você viver 96 anos, 6 meses, 42 dias, ou 32 dias, ou 22 dias, 17 minutos e 14 segundos. Você é responsável, sai tua cota. Aí tu fuma, bebe, perde noite de sono, faz um monte de besteira, você vai queimando esse fluido vital. Aí quando chega do lado de lá, amigo, botando na sua conta, 96 anos, tal, e você desencarnou com 74. Você está devendo aqui 23 anos. O que você fez? Você queimou de forma equivocada esses fluidos que você tinha que aproveitar para fazer outra coisa. Por isso que a gente tem que ter responsabilidade no que a gente faz. Porque você vai ser cobrado até pela quantidade de fluido vital que você ganhou. André Luiz, quantos anos ficou lá no umbral? Foram 8 anos? Não foi isso? Aí ele fala lá, foi na hora que ele chegou à conclusão que ele não era suicida. Qual foi o momento? Na hora que ele dobrou o joelho e falou, não aguento mais, me ajuda. E todo mundo, suicida. Ele, como suicida? Não me matei, esse cara que é louco. Tu não sabia, na médica, tu não sabia, não tinha consciência que o cigarro deteriora. Pois é, você está sendo chamado de suicida por isso. Poxa, pelo amor de Deus, né? Vou ter que ser santo? Santo, santidade e sanidade. São saúde. Você tem que ser saudável. Você tem que tirar essas doenças. São doenças do ego, são vícios. Muito bem. Nós temos que chegar num acordo. Tá todo mundo aqui? Tá cega? É claro que a gente tá aqui. Tá todo mundo aqui? Presente, queridas. Que a paz esteja neste ambiente. Muito bem. Nós temos que resolver essa situação. Tá tudo errado. Somos uma pessoa só. Ou pelo menos deveríamos ser, né? E você quer que eu faça o quê? Eu sou assim. Você é assim, eu sou assim. Você é assado. Com o valoroso auxílio dos nossos devotados amigos espirituais, haveríamos de encontrar uma solução.
Amigos espirituais! Você não quer que eu fique igual essa songamonga ali, né? A paciência é um tesouro que precisa ser cultivado, irmã. E Songamonga é a sua genitora. Pateta. Quanta luz. Me segura que eu vou dar nela. Calma, irmã. Cala sua Tenha boca. paciência. Cala sua boca agora. Vamos Cala. fazer uma Não quero ver prece. você. Cala a boca. Não Espírita. fique nervosa. Espírita. Cuti-cuti-cuti. Espírito de porco. Quer um abraço? Chega, gente. Por favor, isso é sério. Eu preciso encontrar um equilíbrio entre as Renatas. E olha que eu nem chamei todas, hein? Ó, no dia a dia, por exemplo, eu preciso ser menos estressada. Só, gatinha, que o dia a dia é estressante, tá? Porque eu tenho que lavar, passar, cozinhar, levar a criança pra escola, cuidar de marido. Se a Madre Teresa de Calcutá daí fizesse metade do que eu faço, não ia ficar com esse sorrisinho açucarado dela que eu detesto. O sorriso é uma prece. E uma bolacha tu merece. E eu podia ser um pouco menos artificial no centro, né? Ser um pouco mais verdadeira. Como assim artificial, cara confrade? Garota, para com isso! Você nem sabe o que é confrade! Para com essa palhaçada! Parece que engoliu o Chico Xavier. Eu só procuro seguir o exemplo dos baluartes do espiritismo. Seguir o exemplo é se inspirar nas boas atitudes deles. E não você ficar imitando gestos, vocabulário, para depois, no dia a dia, ficar igual umas certas pessoas que eu conheço, entendeu? Veio uma louca, mal-humorada. Louca é! Ah, Renatas! Nós temos que ter um equilíbrio. Ou então a gente vai parar no hospício. É isso que a gente quer? Não, irmãzinha. Óbvio que não. Então, o que eu quero tentar é ser a mesma pessoa em todos os lugares que eu for. No centro, por exemplo, eu vou tentar agir conforme o ambiente, sem exageros, sabe? Equilibrada. Agora, no dia a dia, eu vou tentar ser menos estressada, que senão eu vou ficar louca. Temos um acordo? Vamos ver. Bravo, irmã, bravo! É uma valorosa decisão que reflete a busca pelo autoaperfeiçoamento. E ainda tem mais. Desculpa. Eu tô dentro. Gente, cheguei na área. Desculpa aí, eu tava trabalhando. Me conta da reunião, como é que foi, o que rolou, como é que vai ser esse negócio aí, quem vai ser quem, eu sou quem. Para quê? Para que a gente, na realidade, comece a ter humildade de saber que a gente não sabe tudo. Isaac Newton, o que a gente sabe é uma gota d'água, o que a gente desconhece é o oceano. Né? Então, às vezes, a gente lê meia dúzia de livros e acha que já sabe muito. Não, a gente sabe muito pouco. A gente sabe muito, a gente tem que aprender todo dia, porque nem tudo tem a mesma regra. Os espíritos, cada um tem uma capacidade, tem uma propriedade, tem uma dificuldade, e às vezes elas não são rompidas com regras. Às vezes precisa do corpo físico, sim, de alguém fazendo a prece ali na beira, para que essa emanação fluídica, eletromagnética, possa exatamente romper esses fluidos. Né? Então, está escrito lá no Céu e Inferno. Então, quando a gente começa a entender isso aqui, ó, aqui é a fonte de onde eu vou tirar. Por exemplo, o vermelho é uma cor muito, vamos dizer assim, intensa. Mas o vermelho é que dá a tua possibilidade de sobrevivência. Pessoas, às vezes, né, estão com dificuldades, vivem desanimadas. É muito, muito comum, quando a gente vai fazer o trabalho delas, inserir muito vermelho. De onde eu tiro o vermelho? Do meu chakra da base. O chakra da base funciona, né, como se fosse uma boca para baixo. Assim, chakra da coroa, uma boca para cima, o chakra da base, uma boca para baixo. Né? Normalmente ele fica exatamente nessa região aqui, ó, só com a boca para baixo aqui. Tá? Aí você fala assim, então, o que a gente faz? A gente mentaliza, né, o vermelho eu tiro do meu chakra da base para doar para ele. Porque são pessoas que estão sem estímulos para viver. Às vezes, isso é plantado, às vezes se coloca um condensador exatamente nessa região do sacro, para ir minando as forças e fechando o chakra da base. Toda vez que você desconecta ou não está num pleno equilíbrio, né, através do chakra da coroa, como o canal central, o canal Sushumna, que está enterrado dentro da medula, ele acaba comprometendo o chakra da base. E o que o chakra da base te dá? Instinto de sobrevivência, regula todos os teus sistemas, tá? Sistema urinário, teu sistema nervoso central na relação dos espasmos, né? Você não controla, são autônomos. Aí você fala assim, caramba, então quando eu tenho o chakra da base comprometido, eu tenho problemas sérios. E você começa a fragilizar principalmente aonde? No teu sistema imunológico. Por quê? O chakra da base, ele se liga diretamente ao chakra sexual, que está ligado diretamente ao chakra do baço, que é a usina de produção de sangue, de hemácias, né? De filtro e tal. Então você começa a baixar a produção das tuas células de defesa, principalmente T4 e T8. As T8 são produzidas na timosina, no timo, né?
nessa região aqui, e as CD4, né, o T4, muitas são originárias do baço. Então o que você faz? A primeira coisa, você baixa o seu sistema imunológico, aí você fica com gripe, toda hora você tem um problema, puxa, toda hora ele está com problema na garganta, quando você vai ver, vai fazer um exame a nível de energia, você vai ver que o chakra da base da pessoa está comprometido, está muito fechado. Né? Então isso é importante. Né? Quando a gente vai trabalhar com laranja, que é uma cor higienizadora, tá? Você vai tirar do chakra sexual. Quando você vai trabalhar com amarelo, né? Você vai tirar do chakra gráfico. O que o amarelo te traz? Conceito de, por exemplo, cicatrização, um corte. Às vezes está ruim, né, de cicatrizar, você coloca o amarelo e é sedativo. Então, a gente vai explicar isso com mais propriedade a partir da próxima aula, que eu vou falar da anatomia do corpo sutil. Né? Como é que funciona a anatomia do corpo sutil e a fisiologia do corpo sutil. Mas hoje, esse preâmbulo é interessante. Aqui estão as frequências, ó, e o comprimento da onda. Então, cada vez mais hoje, a fisiologia do corpo sutil, a medicina alternativa, a medicina holística, ela começa a entender a proximidade com a física. Porque quando eu vou estudar cores em relação de frequência, você vai chegar nesses patamares aqui. Aqui a frequência reta e o comprimento da onda. O que você vai reparar? Quanto maior for a frequência, menor o comprimento da onda. Olha lá. Percebeu? Comprimento de onda. Você mandou raiva para mim. A raiva vai vir assim, ó. Olha o comprimento da onda. Onda longa. Né? Aí eu mandei amor para você. Comprimento curtinho, mas amplitude enorme. O que o amor faz com ódio? Dissipa. Pega uma pá de um ventilador que está rodando devagarinho e imprime outra com rápido. O que vai acontecer? Pouco tempo, a lenta vai começar a perder para a rápida vai acelerar. Então, quando eu tenho um comprimento de onda curto, uma amplitude alta, eu tenho frequência alta. É o caso do amor. Por isso que Paulo dizia que o amor é capaz de cobrir uma multidão de pecados. Porque o amor ele é dissipador de energias mal qualificadas. Se você emana raiva para mim, eu emano amor, eu quebro você. Eu tive uma experiência uma vez, eu era consultor de uma faculdade, na faculdade de marketing, no Rio de Janeiro. Aí meu carro, eu tinha deixado meu carro para revisão. E o cara atrasou lá para pegar o carro e tal. E eu saí atrasado, eu tinha uma reunião de diretoria, né, que eu ia conduzir. E eu falei, meu Deus do céu, eu vou chegar atrasado. Eu peguei um táxi e falei, pô senhor, só pode acelerar um pouquinho? Não estou pedindo socorrer, porque eu estou um pouco atrasado. E já eram umas 9h30, 10, só quase 10 horas da manhã. Não estava já muito trânsito, né? Dava para ele caminhar tranquilamente. Mas ele ia lá, tranquilo, né? Aí eu falei, não vou falar já com o senhor e tal. Chegou no túnel Rebouças, que é um túnel complicado, ele tinha que dobrar para a direita. Só que ele estava do lado esquerdo. Aí eu falei, senhor, o senhor está saindo no túnel, o senhor vai dobrar ali da direita. Ele, ah é? Quando ele fez isso, vinha um carro preto, daqueles rebaixado, com um rodão desse tamanho, com vidro todo escuro, com uma caveira atrás, sabe? Aqueles carros bastante receptivos, né, de amor. E era um rapaz, assim, né, bastante tatuado, com 3 piercing na orelha, 4 brincos, uma cara com negócio de pirata, assim, cabelo todo arrepiado. Aqueles meninos bem amorosos, né, quando você olha para ele. Quando eles pararam, mais na frente no sinalzinho, o senhorzinho parou, né, do lado assim, o rapaz parou e abriu o vidro. E começou a falar os maiores impropérios pro velhinho. Mas xingar o velhinho, eu tô lá atrás, né? Falei, ai meu Deus do céu, não vai brigar. Aí tome-lhe azul no ágina do garoto e nada, né? E não sei o que, daqui a pouco o velhinho fala assim, ele falou assim, eu devia era, falou um palavrão, eu devia lhe bater, mas não falou bater, falou uma palavra feia, né? Eu devia lhe bater. Aí o velhinho, na maior calma, falou assim, meu querido, bater no velhinho cansado, já da vida, é fácil. O difícil é dar amor, compreensão. Isso é que é difícil. Mas bater no velhinho, todo mundo bate, então não vai fazer vantagem nenhuma. O garoto fez assim. Não tem o que falar. Não tem o que falar. Você desarma a pessoa. Ela está esperando o quê? Reação. O que é reação? É retribuir na mesma moeda. Então, quando você esvazia a pessoa, o velhinho olhou, aí eu olhei assim, cara, que ensinamento. Aí depois o senhor é um grande, ele, mas não é, meu filho, eu já sou velhinho, bater em mim todo mundo bate, uma criança bate em mim, é fácil, difícil é entender que eu já tenho dificuldade para enxergar, que eu já não dirijo com tanta habilidade que quando eu era menino.
Eu falei, meu Deus, que ensinamento que esse senhor me deu. Né? Então a gente começa a ver que o amor, ele desarma a agressividade. Né? Aí você fala assim, ah, mas eu conheço uma história, Bechara. O cara foi muito amoroso, o bandido lá no Rio de Janeiro, que é uma cidade danada, o cara deu um monte de tiro nele. Estava na hora dele partir? Estava, né? Não tem bala perdida. Então aquilo foi apenas um instrumento. É óbvio que quem cometeu o crime está criando karma para si. Né? Mas se não fosse daquele jeito, ia ser de outro. Ele ia desencarnar. Então a gente começa a entender que as leis divinas são soberanas. Se chegou o final da tua bateria ali, amigo, não adianta. Senão o Frankenstein tinha se dado bem. Né? Ele tinha criado lá o monstro dele, porque ele falou assim, ah, é só eletricidade? Eu vou botar eletricidade aqui. Ele não conseguiu. Porque faltou o quê? Fluido vital. E o fluido vital você não canaliza, porque é obra de Deus. É a espiritualidade que canaliza o fluido vital. É isso? Então, quando a gente já nasce com uma quantidade de fluido vital específica para você viver 96 anos, 6 meses, 42 dias, ou 32 dias, ou 22 dias, 17 minutos e 14 segundos. Você é responsável. Essa é a tua cota. Aí tu fuma, bebe, perde noite de sono, faz um monte de besteira, você vai queimando esse fluido vital. Aí quando chega do lado de lá, amigo, botamos na sua conta 96 anos, tal, e você desencarnou com 74. Você está devendo aqui 23 anos. O que você fez? Você queimou de forma equivocada esses fluidos que você tinha que aproveitar para fazer outra coisa. Por isso que a gente tem que ter responsabilidade no que a gente faz. Porque você vai ser cobrado até pela quantidade de fluido vital que você ganhou. André Luiz, quantos anos ficou lá no Umbral? Foram 8 anos? Não foi isso? Aí ele fala lá, ah, foi na hora que ele chegou à conclusão que ele não era suicida. Qual foi o momento? Na hora que ele dobrou o joelho e falou, não aguento mais, me ajuda. E todo mundo, suicida. Ele, como suicida? Eu me matei, esse cara como que é louco. Tu não sabia, não é médico? Tu não sabia, não tinha consciência que o cigarro deteriora? Ah, é. Pois é, você está sendo chamado de suicida por isso. Poxa, pelo amor de Deus. Né? Vou ter que ser santo? É. Santo, santidade e sanidade. São saúde. Você tem que ser saudável. Você tem que tirar essas doenças. São doenças do ego, são vícios. Né? Um curso de reforma íntima é para a gente começar a se alertar disso. Então, isso é muito importante. Porque, voltando no nosso exercício lá, quando eu quero acalmar uma pessoa, eu vou jogar o quê? O azul e vou tirar da garganta. É isso? Viu? Se eu fosse bobo, eu tinha sentado e caído no chão. Então vamos lá, vamos voltar lá. Vamos bem. Quando você fala assim, tirado aqui, ó. da garganta. Ah, sim. Não precisa botar a mão e puxar, não. Você mentaliza que está saindo. Isso, exatamente. Olha só. Primeira lei hermética. Tá tudo no esquema, né? Aula passada. Tá a primeira lei hermética? Começa com M. Mentalismo. Literalmente. Fecha os olhos e imagina aqui, ó, um fluxo de luz azul de frequência. O que está acontecendo? Né? Você só está codificando a frequência que está aqui numa questão de interpretação para a tua mente. É azul. Vou pegar esse azul aqui, ó, e vou canalizar no asna dele. Aí você fala assim, olha aqui, ó. À medida que eu aumento a frequência, ó, laranja, amarelo, verde, azul, anil, violeta. Se eu começar a rodar isso muito rápido, qual é a cor que vai ficar? Branco. Então, Bechara, tô na dúvida, não sei de onde eu tiro cor, isso ainda está muito complicado. Trabalha com branco. Jogo branco. Mas apropria o branco com a mente dizendo o seguinte, ó, que você fique sereno, que você fique sereno. O cara tá sereno. Aí tu fala assim, cara, funciona. Funciona. Agora tu vai estar assim, ó. Botando azul, botando branco. Será que vai acontecer? Não sei. O Bechara falou que negócio, mas eu tô achando que isso é cascado. Não vai acontecer. Começou a entender? Ou você acredita, ó, fé é igual sinapse. Sinapse é assim, ou é tudo ou não é nada. Não tem sinapse meia boca. Quando o detrito se aproxima do axônio, né, derrete uma cerinha na ponta chamada acetilcolina, e faz a carga. Ou passa tudo de uma vez, amigo, ou não passa nada, não tem a sinapse. Fé é igualzinha. Ou você acredita e faz, ou você não faz. E você vai vacilar. Por que a espiritualidade fala pra gente, olha, tenha fé,
Você acredita nas coisas. Porque quando você acredita, você realiza. Se eu vou pular um buraco e falo assim, não sei se eu vou pular, você vai cair. Não precisa nem tentar. Eu vou fazer. Aí você vai lá e faz. Caramba! Então, ou eu começo a acreditar que eu tenho esse potencial de fazer, ou eu nunca vou fazer. Esse livrinho é um livro um pouco precoce para eu recomendar nesse momento. Mas vale a pena vocês começarem a pensar, ou entra na internet e pesquisa, Dogma de Alta Magia, do Eliphas Levi. Ele tem, assim, citações maravilhosas sobre a capacidade de você transmutar coisas. O que é transmutar? É você alterar o estado de alguma coisa. Então você pode alterar o estado de humor de uma pessoa, simplesmente exalando para ela bons fluidos. Quantas vezes já não ouviu falar, fulano que estava horrível, aí fala assim, rapaz, o cara me deu um abraço, nossa, parece que eu melhorei. Melhorou, porque aquela pessoa te passou energias muito fortes, e esse abraço despolarizou a tua negatividade. Então quando a gente fala, seja uma pessoa positiva, pense coisas boas. Por quê? Porque quando você pensa coisa ruim, você atrai. Tem uma passagem, isso foi dito há muito tempo, o Eliphas Levi repete isso, mas isso era dito por Sócrates lá atrás, isso foi dito por Aristóteles, foi dito por Platão, foi dito por um monte de gente. Quando você olha para a sombra olha para você. Quando você olha para o mal também te olha. Então não dê atenção às coisas ruins. Por si só ele se destrói. Por si só, aquela densidade acaba se deteriorando. Então quando você olha para a sombra, quando você dá atenção para a sombra também dá atenção para você. E aí você começa a fazer o quê? Atrair aquilo. Porque o que você pensa, você atrai. O que você atrai, você faz. O que você faz, você se torna. O que você se torna é o teu destino. Isso é uma Upanishad que Mahatma Gandhi cita com muita propriedade, Vocês já viram esse material aí. Então você começa a ver que, caramba, tudo é mente. Tudo está na mente humana. A mente, por isso que o primeiro princípio hermético é o mentalismo. Porque o que você pensa, o que você plasma, você se compromete com aquilo. Isso é real. Aí você fala assim, caramba, olha aí, laranja, amarelo. Esse é o verde, azul, o anil e o lilás. Quando a gente fala o violeta elétrico, é um lilás, só que parece que ele é brilhoso. Olha aí, ó. Então essas cores, é porque o Data Show acaba perdendo, ele não tem a mesma coloração aqui da tela, que tem mais pixels, Então quando joga para cá ele perde um pouco, E no final, ó, voltando. Se a gente pega esse material no computador de vocês e vai olhando, como é que vocês vão fazer? O treinamento que a gente já ensinou. Olha para a cor, associa o chakra, fecha os olhos. A cor tem que ficar aqui. Não consegui fixar. Abre os olhos, olha para a cor, fica olhando, aí começa. Fecha os olhos, abre os olhos, fecha os olhos, abre os olhos. A ponto de você puxar. Quando eu tiver fechado os olhos e a cor continuar, eu continuo vendo fixamente, tu criou registro. Quando a gente vai trabalhar com cura à distância, o que eu preciso do registro? Então, por exemplo, uma fotografia. Só pô, deixar uma cura aqui pro fulano de tal, não sei o que, eu não conheço às vezes a pessoa. Aí o que você faz? Você pega a foto e pela foto você acessa o registro da pessoa. É por isso que os grandes magos, grandes bruxos não gostam de ser fotografados. Porque ele vai deixar um registro. E com o registro você trabalha. O voodoo, o que era o voodoo? O cara fazia o bonequinho, mas precisava de um registro, um fio de cabelo, um pedaço do pano da roupa da fulana. Se você pegar os grandes médios que na realidade trabalhavam com fluxos de vibração que eram contidos nos objetos, a psicometria, eles eram capazes de dizer assim, olha, pegava o objeto, fechava os olhos e falava assim, esse fulano ainda está vivo. O cara percebeu o fluido vital pelo objeto. Já teve filme disso. Isso é real. A psicometria é uma coisa real. Metro, medida, psicomente. O cara mede, mente ou alma, psico, O cara mede as relações energéticas da alma. Então ele encontra a pessoa onde está, padrão vibracional. Isso é real. Então, a gente na realidade deixa registros o tempo todo, no cabelo, na roupa, lembra, tem um dito popular aí, que o fulano pega a cueca, a calcinha do fulano e faz chá, para deixar apaixonado, não tem essas palhaçadas aí da internet? Mas no fundo isso tem um fundo de verdade
no conceito do registro energético ali. É óbvio que se o fulano vai fazer um chá disso, chá daquilo, e eu estou impresso, não vai nunca chegar em mim. Mas se eu sou uma pessoa invigilante, se eu sou uma pessoa que não faço minhas preces, não entro em oração, a capacidade dessa energia entrar e chegar em mim é muito grande. Por isso que Jesus dizia, orai e vigiai. Ah, não consigo orar e vigiar 24 horas por dia. O que o Evangelho recomenda? Começa com B, aquele papalégua. Benevolência, indulgência e perdão. Está escrito lá no Evangelho. Se você for benevolente com as pessoas, não ficar olhando mal só as coisas ruins que elas fazem. Não, poxa, nunca ficar teoria da conspiração, sempre achando que tem alguém querendo te derrubar, querendo te fazer mal. Isso é ser benevolente, olhar com os olhos de bondade, né? Não só ver a maldade, ver as coisas boas. Indulgente. O que é uma pessoa indulgente? É aquele que não fica o quê? Botando o dedo na ferida, é aquele que compreende a fraqueza ou a dificuldade do outro, é aquele que não fica acentuando as dificuldades dos outros, não é assim? A pessoa, falando é indulgente, né? Ele compreende a dificuldade do outro, às vezes, de perdoar, ou a dificuldade do outro de ter uma relação mais próspera e tal. O que é o perdão? Perdonare. Per do grego é todo, donare é doação. É todo doação. Quem perdoa não quer retribuição, né? Tem gente que fala assim, olha, eu sou espírita, eu perdoo essa pessoa, mas a mão longa de Deus vai pegá-la ali com um caminhão na frente. Pelo amor de Deus, você não está perdoando nada, né? Você está transferindo a responsabilidade da vingança para Deus. É pior ainda, né? Então, o perdão, né, é um fluxo de mão única. Per é todo. Donare, doação. Per é todo doação. Então é fluxo único, ó. Não quero retribuição, não quero gratidão, não quero aplauso, não quero retribuição, não quero nada. Só estou doando. Perdão é isso. É difícil? É muito difícil. Né? Tem várias pessoas da área da psicologia, né, da esfera, vamos dizer, que trata da psique humana, né, os vários profissionais, que tem como é que é a teoria do perdão? Não, como é que eles chamam? Terapia do perdão. Né? Muitos processos de autocura iniciam com a terapia do perdão. Perdão de si mesmo. Tem pessoas que não se perdoam. Tem pessoas que trazem a mazela de culpa de campo mental e às vezes é de outra vida. Por isso é que a apometria às vezes é necessária. Né? Porque quando você abre as frequências, encontra aquela mazela lá de não perdão. Isso que você está dizendo, a pessoa é perfeccionista, é assim? Ela não admite que ela erra, por exemplo? Facção, de fazer. Todo, aquele que acredita que sempre vai fazer a completude. Não vai. Né? Porque nós somos incompletos. Nós vivemos em incompletude. Então o perfeccionismo é doença. É uma doença. Né? É uma doença de você acreditar que você consegue abarcar o todo. Você não vai ter erros. O perfeccionista é aquele que não pode ter erro. Você também não precisa ser desleixado. Né? Você não, eu escutei falar no curso lá, perfeccionista, então eu não vou ser tão eu vou deixar tudo a meia boca. Não é isso. Faça o seu melhor. Mas se o seu melhor não foi o melhor do mundo, você fez o que você podia. Cada um dá o que tem. Você vai cobrar uma pessoa que não tem? Chega para o mendigo e fala assim, dá 100 prata aí. Eu não tenho, amigo. Não, me dá 100 prata aí. Mas eu não tenho. Você não pode cobrar uma pessoa uma coisa que ela não tem para dar. Tem pessoas que cobram da outra amor. O outro, ele não consegue nem se amar. Como é que ele vai amar o próximo? Não adianta cobrar. Ele vai ter que passar por algumas experiências para aprender a se amar. Você só consegue amar o próximo quando você ama a si mesmo. Amar é força. Aqueles que falam assim, ó, eu não vou amar nunca mais porque eu fui injustiçada, eu fui traída ali, agora eu vou botar os homens, vão fazer tudo debaixo do meu pé. Não é assim que a vida funciona. Né? Porque aquele que não ama, na realidade, ele está mostrando uma fragilidade, uma insegurança. Que amor é a maior força do universo. Somente os fortes conseguem amar. Somente os fortes conseguem perdoar. Somente os fortes têm a capacidade de tolerar, de ser paciente. Você tem que ter força. A força não está no gesto da vingança, do bater. Não é. Jesus era forte demais. E ele apanhou, né? Humildemente, quando Pôncio Pilatos pergunta a ele, né? O que é a verdade? Jesus, conhecedor da alma humana, olha para Pilatos e fala assim, como é que eu vou explicar que a verdade está dentro de cada um? A verdade é o nível de consciência, de compreensão dos fatos. Isso é a verdade. A verdade ela é individualizada de acordo com o teu nível de consciência.
Como é que Jesus ia explicar isso para Pôncio Pilatos? Não tinha como, ele era muito ignorante, como todos nós naquela época éramos muito ignorantes. Então, como é que Jesus responde a ele? Calado. Com silêncio. Por quê? Só através do silêncio, recolhendo-te ao teu quarto e apagando a tua luz, é que você vai encontrar a verdade. Por isso que a reflexão, quando você faz alguma coisa errada durante o dia, né? É o que Santo Agostinho recomenda, antes de dormir, né? Ao deitar, né, a cabeça ao travesseiro, faz uma reflexão do que foi teu dia, as pessoas, como você tratou as pessoas. Poxa, eu tratei esse fulano, poxa, eu errei, eu tratei ele mal. Naquele momento você pode ressarcir esse mal que você fez, sim ou não? Sim ou não? Como? Despolarizando, começar a entender. Se eu fiz um mal durante o dia, 3 horas da tarde eu tratei um cara mal. Aí quando chega 11h30 da noite eu vou dormir. Tratei o cara mal, rapaz. O que eu vou fazer? Faço uma prece por ele, imagino coisas boas para ele. Você está despolarizando. Porque essa despolarização, ela não vai retornar para você. Porque você polarizou ele de coisas ruins. Ele vai te devolver no primeiro encontro. Então vai ficar aquela nusga, né? O cara olha para você. Aí tu olha para ele. Aí parece 2 cachorros, né? Sabe por que cachorro briga? Porque não sabe falar direito, né? Às vezes até tenta. Eles, quando não tem a capacidade de dialogar, eles acabam brigando. Mas a gente tem essa capacidade. E mais forte não é aquele que fala que vai fazer acontecer. Mais forte às vezes é aquele que silencia. Como foi o caso de Jesus. Jesus responde a Pôncio Pilatos com silêncio. Por quê? A ignorância dele era tamanha. Ele não compreendia o que era o processo da busca da verdade. Como é que Jesus ia explicar naquele momento ali? Então Jesus se cala, olha profundamente para os olhos dele, ele fica constrangido, ele não sabe o que falar. Né? Você não tem a verdade? E Jesus continua olhando para ele. E ele fica totalmente. Quem é que viu Joana d'Arc? Luc de Bison? Diálogo com Jesus, lembra? Quando, né, Joana fala assim, não, porque eu estava defendendo a causa da França. Aí Jesus fala assim, a causa, eu conheço isso. Porque também foi o mesmo Espírito encarnado como Judas que defendeu a causa e ele vendeu por 30 moedas. Aí você fala assim, caramba. Então quando Jesus começa a falar, mas vem cá, o pai ia te dar uma espada para você defender a França? Será que não seria, ele abre as telas mentais, não seria um cavaleiro cansado da batalha que jogou a espada para o alto? Por que você vai imaginar que uma espada ia cair do céu? Porque Joana fala, né? A espada caiu do céu num sinal de que eu deveria ser a defensora. E aí juntou com o mito que uma virgem libertaria a França, ela achou, sou eu, né? E Jesus ali no cárcere com ela traz a reflexão. O filme é belíssimo. Quem desencarnar sem ver esse filme, quando chegar do lado de lá vai se arrepender. Tá no nosso canal, viu? Depois não diga que eu não avisei, tá? Mas, pô, Bechara falou que eu tinha que ver esse filme. Por quê? Porque nós somos aquilo ali. Nós somos aquela teimosia de Joana d'Arc. A gente cria uma situação para justificar o que a gente faz. Imagina se Deus ia botar uma espada na mão de alguém, vai lá, pelo sangue liberta a tua... Qual foi a nossa abertura hoje do Evangelho? Já viu sangue ser lavado com sangue? Não, né? O que lava sangue? É água. Água cristalina. Então só o amor pode... Tem uma novela agora, né? Eu sou noveleiro, não conta pra ninguém. Né? Que uma família odeia a outra, né? Aí tem um garoto, o garoto é a luz pura, tal de Miguel, né? O garoto é um intercessor ali, porque ele é filho de um e com a mulher da outra família, né? O garoto é a intercessão ali da união do ódio das duas famílias. E o garoto é de uma lucidez, ele fala assim, eu não carrego esse ódio, eu não tento botar esse ódio em mim, porque eu não tenho esse ódio. Quer dizer, o garoto está mostrando ali que ele tem um outro patamar de compreensão. Mas as famílias se odeiam, porque o fulano matou Beltrano, e agora a única maneira é também tirar a vida dele, então eu odeio ele, não quero... Quer dizer, historicamente a gente viu isso já acontecer, né? Atravessamos séculos de rixas de família, rixa entre países, e aí o que isso levou? A nada. Né? Então ou a gente começa a compreender como é que a banda toca e funciona, ou a gente vai continuar esse marasmo aí. Bom, essas cores eu recomendo que a gente possa... Na realidade, verificar, isso foi dado na terceira aula, né? Material complementar da terceira aula em diante, para vocês treinarem essa ideoplastia de cor e de onde eu tiro a cor. Que a partir da próxima aula, a gente vai falar da anatomia do corpo sutil. Eu
Eu vou falar da glândula pineal, vou falar dos plexos nervosos, né? Todo chakra está associado a uma glândula, está associado a um plexo nervoso. Né? Tem que ter o quê? Correlação entre o corpo sutil e o corpo físico. Então a gente vai ver como é que isso acontece. Então é um material muito vasto, um material que tem muita informação, né? E a gente sabe que esse processo de educação, ele está aqui acontecendo, mas ele precisa o quê? Da dedicação de vocês, da prática. Poxa, mas eu tenho um pouco de insegurança, eu não sei como fazer. Quando você faz errado, a espiritualidade corrige. Né? Você está fazendo com amor, né? Poxa, eu quero acalmar essa pessoa de tal. Pô, Bechara, eu vou tirar azul daqui, pô, azul aqui. Ah, tá, tô vendo azul, tá? Eu vou canalizar esse azul nos olhos. Né? Puxa, mas eu ainda preciso da minha mãozinha aqui, ó, para canalizar. Então você chega assim, tudo bem, bota a mãozinha aqui, como não tem nada, direciona lá pro ágil da pessoa. Quer dizer, você vai encontrar os meios de fazer a caridade, de fazer o bem. Né? Que quanto mais você harmonizar pessoas, quanto mais você trouxer o equilíbrio, né? Fazer de mim um instrumento de tua paz. Né? Lembra da oração de Francisco de Assis? O que ele fala? Né? Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver esperança, não é assim que ele fala? Então, quando você começa a ver que ele despolariza, a prece de São Francisco é a relação exatamente de mostrar o que é despolarizar. Quando eu encontrar uma situação assim, que eu faço o oposto. E como diria nosso querido Mahatma Gandhi, eu tenho que ser a mudança que eu quero ver no mundo. Não adianta eu ficar falando, se eu não fizer. Então, se eu quero ver o mundo mudar, a mudança começa comigo. Sou eu que vou mudar? Mas não interessa, porque todo mundo faz diferente. Se você não mudar, amigo, nunca vai mudar nada. Então, não tente mudar o outro. Se você conseguir mudar você, é um negociaço que você já está fazendo. O problema, por exemplo, das relações, casal, é que um fica querendo mudar o outro. Né? O homem casa acreditando nisso, assim. A mulher casa pensando que ele é mulherengo, mas um tempo deixa comigo que eu inverto ele, tal. Não vai inverter. Se o bicho é da pá virada, ele vai morrer da pá virada. A não ser que ele queira se reeducar. Você não vai ter esse poder de revirar a cabeça dele. Não vai. Vou fechar. Eu estou noiva. Estou pensando que eu poderia fazer isso com meu noivo. Eu lamento, estou te desestimulando, não ao casamento, não é isso? Você não vai, nós não temos o poder de mudar o outro. A gente tem o poder de mudar a si mesmo. Se você conseguir mudar a si mesmo, despertar a consciência, porque conscientização é um verbo que muita gente conjuga errado. Eu não vou conscientizar alguém. Você não tem essa capacidade. Você tem a capacidade de despertar a consciência de alguém. Para que esse alguém se olhe e fale assim, cara, eu estou fazendo besteira. Ela está chamando minha atenção, eu vou mudar. E só você tem essa capacidade. Qual é o problema da relação humana? Fica um querendo mudar o outro. Né? Eu falando no caso com o meu trânsito, eu falo assim, não, ele não está ainda do jeito que eu quero. Mas com o tempo eu vou botando ele na minha forminha. Não vai. Não vai. O conceito de formar devia ser o contrário. A gente não forma as pessoas, porque formar vai estar todo mundo igualzinho, né? Os espíritos são individualizados, você não forma ninguém. Você acaba o quê? Dando potencial para que aquela pessoa cresça. Né? Cresça a nível de maturidade, de compreensão e tal. Então, era bom vocês darem uma relida nisso aí, para que a gente possa trabalhar isso mais na frente, porque vai ter trabalho em cima disso à beça. Bom, temos as outras coisas que a gente colocou aí, que eu não vou cobrar agora. Só peguei um exemplo, tá? Mas que vocês podem trazer para mim essa solução. Você querendo dormir, mas agitado. Se eu despolarizar a narina. Repara isso antes de dormir. Não estou conseguindo dormir. Vai reparar que a tua narina direita está saindo mais alto que a esquerda. Quando a tua esquerda está predominante, tua mente está calma e você dorme. Se você estiver com a narina direita mais ativa que a esquerda, você não vai dormir. Puxa, Bechara, tu está rogando praga para mim? Não, é da tua natureza. A tua mente tem que estar serena, você tem que baixar a frequência reta. E para isso, você tem que estar respirando com a narina esquerda, que é o canal central Ida. O da direita é o Pingala. Sushuma, canal central, Ida e Pingala. Eles sobem se entrecortando através dos chakras. Tá? Mas isso aí a gente vai ver mais para frente. Toda vez que você respirar com a predominância do lado direito, a
sua mente vai estar mais ativa. Toda vez que você estiver respirando pelo seu lado esquerdo, a sua mente vai estar mais serena. Para dormir, você tem que estar com a mente serena, a frequência Hertz tem que estar mais baixa, tá? Então, muita gente não consegue às vezes dormir, aí faz essa experiência, fala assim, Bechara, mas eu respiro pelas duas. Tem hora que fecha uma totalmente, fala assim, cara, eu estou respirando só por um lado. E você está equilibrado, né? Por exemplo, aqui, eu estou dando aula. Ó, o meu fluxo esquerdo está maior do que o direito. Apesar de eu estar ativo, eu estou muito equilibrado, eu estou bastante sereno nas coisas que estão sendo faladas. Acho que quem tem o nariz torto complica isso, né? Quando você tem, às vezes, desvio de septo, né, pode acontecer uma dificuldade real. Né? E você não respira pela boca. Depois a gente vai ver, né, quando você vai estudar a fisiologia do corpo sutil, nessa região aqui, quando você sobe o Ida e Pingala, eles chegam aqui. Quando eles chegam aqui, eles são entrecortados, são ligados ao canal central que desce pelo chakra da coroa e vai alimentar o Sushuma. Então tá tudo ligado, né? E aqui ele faz o quê? A irradiação para os fluxos energéticos dos vasos sanguíneos e das áreas específicas do cérebro. Né? Então você começa a ver que está tudo ligado. Quando eu passar o próximo material, da próxima aula, vocês vão entender, caramba, está tudo ligado. E você tem ali exatamente os canais, você vai começar a entender isso mais. Eu estou criando uma cultura mental para que a gente possa cada vez mais, né? Todo o processo de aprendizagem é acumulativo. Então a gente repete para você ir internalizando, depois você tem o material, tem a explicação, tem a repetição, você começa, aí vai para a prática. Aí você começa realmente a aprender. Bechara. Ela estava na frente, depois... Só você repetir o exercício. Então, na hora de eu dormir, A tua narina esquerda tem que estar com maior fluxo do que a direita. Aí, mas como que eu faço exercícios? Fico só com ela? Eu não vou ensinar, na próxima aula que eu vou ensinar o Nadi Shodhana, né? Que é assim, você pega esses dois dedinhos, bota aqui, abaixa esses aqui, ó, e faz assim, aí tu fica alternando aqui. Por quê? O mudra, tá? O mudra, ele é canalizador de energia. É igual se eu pegar, por exemplo, um fluxo de água e apertar a mangueira. O que acontece com a água? Mais pressão, né? Eu simplesmente alterei a forma e aumentei o volume, né, do que flui por ali. Então o mudra é mais ou menos isso. Então quando eu faço esse mudra aqui, ó, esse aqui é um mudra. Os orientais, os budistas, eles não estão enganados há 5.000 anos, isso não é besteira. Isso aqui é um processo de canalização energética. Né? Então quando você faz esse mudra aqui, ó, pega esses dois dedinhos e bota para baixo, esses dois dedinhos você junta, né? Tem gente que fica 3 meses treinando isso. Não consegue fazer, mas com o tempo você faz. Ó, aí você vai fazer só isso aqui, ó, você vai alternar, ó. Deixar eu não consigo, faz assim mesmo, ó. Não tem problema, tá? Não tem problema. O importante é você entender assim, sempre que eu for expirar, o oxigênio tem que estar em cima. Então, ó, vou puxar, ó. Posso trocar de narina porque o oxigênio está em cima. Eu vou trocar de narina. Posso trocar de narina? Não. Por quê? Porque o oxigênio está em cima. Então tem que... Aí eu troco. Entendeu? Então isso, né, é que a gente chama, o nome desse exercício é Nadi Shodhana. Então esse exercício é um exercício da yoga muito antigo, que na realidade serve para você despolarizar ou polarizar a tua mente, que te leva a estar mais sereno ou mais agitado. Ah, vamos lá. Independente da mão? Não, nesse caso não precisa ser. Normalmente a gente usa a mão direita, tá? Ah, mas eu sou canhoto, Bechara. O que eu faço? Não tem problema, tá? Você está no fluxo energético aí, você não está nesse momento, porque o que dá o conceito de frequência, né, de alteração quando você vai fazer cura, é a mente. Às vezes o pessoal, eu trabalho num local muito agitado, né? Muitas confusões, muitos interesses e tal. Então, às vezes as pessoas dizem, ai, minha sala está um pandemônio. Todo dia que eu chego na eu acendo uma velhinha, né? Por que eu acendo a velhinha? Faço uma prece canalizando aquelas energias helicoidais que são eletromagnéticas para purificar o ambiente. Então, a minha mente é que potencializa a chama da vela. Isso é real, estou trabalhando com física. Eu acendo um incensozinho para dar um cheiro gostoso, né? E eu aproprio aquele gás para se apropriar dos plasmas. Por quê? O estado, a gente já viu isso, o estado da matéria superior se apropria e suga o estado anterior.
Então, se eu jogar, por exemplo, óleo aqui, né? Se eu jogar a terra, o que vai acontecer? A terra vai sugar, não é assim? Então, o plasma, quando eu penso, eu crio, né, uma forma de pensamento, ele é um plasma. Qual é o primeiro estágio da matéria depois do plasma? É o gás. Então, quando você apropria o gás através de uma chama de um incenso, um gás de um incenso, você apropria ele, olha, esse gás seja purificador, capture todas as energias, dissolva, tal, você dá sentido àquela coisa. Não adianta acender uma vela, um gás e ficar olhando. Não vai acontecer nada, amigo. O que faz as coisas acontecerem é a tua mente, é o mentalismo. Por isso que a gente entregou aquele material, né, dos 7 princípios herméticos. Aquilo é usado praticamente em todas as grandes religiões, em todas as grandes seitas. É a mente, é a prece que vai qualificar, né, um acendimento de uma vela. Deixar eu sou espírita, aprendi que a vela é besteira, porque o espírito não precisa de vela. Quem disse que o espírito... Alguém está falando que aqui a vela é para o espírito? Não. A vela, às vezes, funciona como um foco para chamar a tua atenção, para a tua capacidade de orar e vigiar e não dormir sem fazer a sua prece. É só um chamariz para você, que a nossa mente é fraca, está cansado, estou morto, aí você entra no quarto, vê a vela acesa, ai meu Deus, fazer minha prece. Aí tu entra lá, funciona. Eu faço isso há mais de 15 anos. Funciona. Aí a pessoa vai na minha casa e fala assim, esse cara é macumbeiro mesmo, cara. Tem uma vela ali, tem um Jesus em frente à minha cama, né? Eu preciso de imagem, não. Eu podia pensar, ó, Jesus está aqui, beleza, mas eu ainda sou fraco. Eu preciso, às vezes, de uma referência para canalizar minha fé. Então veja a imagem de Jesus. Pô, meu mestre, me dá força, me fortalece. Eu adoro a oração de Jorge, né? Que eu esteja, né, armado com as armas de Jorge, tal. Entra na internet, vai ver lá a capacidade que meus inimigos não possam me fazer mal nem em pensamento, tal. Na minha mesa, né, minha mesa assim, é grande, tem um vidro em cima. Embaixo tem aqui a prece de Jorge aqui, né? Todo dia de manhã eu chego cedinho, tendo minha velhinha, né, faço uma prece, tal, e termino com a oração de Jorge. Porque eu acredito, eu falo em voz alta. As moças que fazem a limpeza, assim, esse senhor é tudo macumbeiro. Ele chega aqui, começa a acender vela, incenso, e, né? Mas eu preciso desse equilíbrio, dessa harmonia. Eu trabalho num lugar muito alto. Né? É empresário com interesses específicos, tal. Aquelas energias, né? E às vezes abre evidência. Então quando você vê entrar junto com esse tem mais 4. Né? Aí tu olha assim, ai meu Deus, isso não é coisa boa. Às vezes eu fingo que não vejo, baixo a cabeça. Vai falar com o meu amigo que trabalha aqui do meu lado assim, aí quando senta um na frente, tem 4 em volta, né? Aí eu faço uma precezinha lá, eu continuo trabalhando e tal, fingo que nem vejo. Porque isso é normal. Todos os trabalhos são assim. Então, às vezes, interesses escusos, são interesses que às vezes não confraternizam a missão e a visão da empresa, né? Cada um tem uma visão, uma missão específica, baseado no seu ego, e às vezes não está em consonância com a missão da empresa. Então a gente sabe que isso acontece. Então se você não se prevalecer, né, ou querer ser espírita, só no centro espírita, amigo, não é isso que Jesus espera da gente. A gente tem que ser espírita, a gente tem que ser evangelizador 24 horas por dia, principalmente no ambiente de trabalho. Né? Eu estou no centro espírita, sentado, aí passa o senhor pisando no meu pé. Ô meu filho, não se preocupe, esse pé é feio mesmo, eu já não gosto dele, não tem problema. Aí se o cara pisa lá no banco, você querendo pegar seu dinheiro, aquela fila monstruosa, o cara, tá enxergando meu pé não? Tá maluco, pô? Pô, sujou meu sapato novo aqui? Né? A gente briga. Qual é a diferença de uma criança chutar você e de um adulto chutar você? Tem. Porque o adulto, na realidade, chutou teu ego, a criança chutou tua canela. Aí você levanta, tá me vendo? Não, tá me chutando, né? A criança, que bonitinha, chutou o tio dele, chutou o tio dele. Você não tá, né? Você vê que não tem maldade, mas quando é um adulto você já acha que houve maldade, né? Então ele chutou teu ego, não chutou a tua canela. Bom, o que eu preciso que vocês façam? Vai trazer essa solução para mim. Você querendo dormir, mas está agitado. Uma solução seria despolarizar, né, o lado que é mais ativo da mente, que é o lado direito, e polarizar o esquerdo. Ok. Você acordou e continua sonolento, tem que sair rápido para trabalhar. O que você faz? Mas tem outra coisa às vezes, né? Tá ligado ao alinhamento quando você retorna
né, do desdobramento. Seu amigo nervoso discutindo com você. Sai de perto. Se você não se garante, sai de perto. Né? Mas você pode jogar azulzão, tá olhando para ele, azul, na ágina dele. Daqui a pouco ele cansa. Né? Seu amigo com dores na coluna por estresse. E agora você vai ter que começar a trabalhar com cor, talvez o verde. Começando é isso aí. Você tem uma atitude de impaciência com alguém. Já aconteceu. O cara foi embora te xingando, você xingando ele. Despolariza. Sua ou seu namorado, marido, te ligou e disse que está muito triste. Você sabe que a tristeza se capta, né? Já ouviu falar que você tem que passar... quando eu era mais novo, eu fazia treinamento na área de marketing, sabe? Eu treinava muitas empresas na área de telemarketing, né? Eu falava assim, ó, você tem que passar, né, a sua sutileza, a sua emoção na voz. As pessoas percebem, né? Alô? Tudo bem? Você sente quando a pessoa é amorosa, quando ela está te tratando com frieza. A gente nota. E você não está vendo a pessoa, né? Então, quando uma pessoa está falando com você e está com tristeza, ela está passando essa tristeza para você. Né? Aí como é que você faz? Tem que se curar para curar ela. Né? Cara, deixa eu me higienizar aqui, para depois tentar higienizar o fulano de tal. Então, vocês vão trazer para mim a solução disso aí. Ok? E, para terminar, o material da aula de hoje, eu já falei muita coisa, mas eu preciso que vocês façam a leitura detalhada para a gente poder entender isso aqui, ó. Vamos lá. Sabe a história da água? Todo mundo leu, né? É isso aí. 40 anos, depois o bico já não consegue pegar o alimento, porque a unha também já não consegue pegar a garra, porque dobrou e ela tem que ir para o sacrifício. Ela escolhe um penhasco, mete a cara, se arrebenta todo, espera nascer o novo bico. Com o novo bico ela arranca as patas que já, né, as garras que já estão dobradas e, na realidade, consegue tirar as penas velhas. E ela revive por mais de 40 anos. Isso é transformação. Isso é reforma íntima. Então, que a gente possa aprender com a águia. Tá? Práticas de cura da alma, né? A gente pegou esse livrinho do Churn e do Shelley, né? Chama-se Medicina da Alma, muito interessante, onde ele fala que na realidade existem 14 modalidades para a cura da alma, né? A cura, a luz, a terapia baseada nos meridianos, que a acupuntura trabalha, homeopatia, homopatos, cura por semelhante, né? O som, cura por som, frequência, né? O toque e a cura, né? Aromoterapia, né? O que você inala e coloca nos seus pulmões, que vai mandar para o cérebro, né? A teoria de biofeedback tira todos os exercícios da yoga, 99,9% de quem faz psicologia na área de terapia de biofeedback, na realidade, né, vão tirar tudo da yoga. A manipulação, né, que é feita por toques, a meditação, estímulo eletromagnético, práticas médicas tradicionais, oração e cura pela fé, estilo de vida consciente e reprogramação. Nós estamos nessa vertente aqui. É óbvio que a gente acaba falando um pouquinho de cada uma, mas o curso é baseado em reprogramação. Nós vamos usar muita técnica de neurolinguística, muita coisa de neurociência, tá? Então eu preciso que vocês leiam essas coisinhas aí, ó. O que é reprogramação consciente? A gente já viu esses conceitos aqui, né, do subconsciente com 400 mil informações, e lá em cima com um número muito menor, a nível reduzido. Então, se você deixar no piloto automático, o teu subconsciente vai falar mais alto. Atitudes de natureza do sagrado, de Sansal, né, algumas relações do que é o ego negativo para o ego que está em educação de essência espiritual. As ondas cerebrais que a gente vem falando aí, ó, explicando, né, as frequências. Você nunca vai entrar em estado mediúnico, tá, com essa frequência beta aqui, que é o teu cotidiano, tá? Em torno de 13 até 21, mais ou menos, tá? Você precisa, no mínimo, saber baixar para estado alfa. Os grandes yogins, né, que às vezes são enterrados vivos, tal, eles ficam em estado teta e às vezes até delta, tá? Olha a frequência hertz aqui, olha só, do cérebro. O cara está quase morto, né? Então, esse nível de consciência só se consegue pela respiração. Você não consegue baixar a frequência hertz que não seja através da respiração, tá? Então, a gente tem que aprender a respirar. A gente tem essa necessidade para poder saber trabalhar com as zonas, né, do cérebro. E aí, né, o conceito que eu chamo de aprendômetro, que na realidade é você começar a se situar onde você se encontra, né, no nível de 1 a 10. O que você sabe, o que você faz,
com quem você convive, com o que você convive. Aí eu convivo com o meu orgulho, eu convivo com a minha vaidade, eu convivo com isso. Você vai se dando nota aqui. E o que você é? No fundo, esse resultado aqui é a consequência desses três aqui. O que eu sei? O que eu pratico? Com o que eu convivo? Quando Krishna é chamado por Arjuna no Bhagavad Gita, quando ele vai para a famosa batalha, e ele acha que Krishna vai aparecer para ele, que era uma entidade divina, e vai falar, não, você vai guerrear com seus primos, seus irmãos, não faça isso. Krishna aparece para ele e fala assim, prepare-se para a batalha. Ele, pô, eu chamo aqui uma divindade, achando que ele vai falar, não, a guerra não leva a nada. Mas essa batalha, isso é uma metáfora, isso é uma analogia. Na realidade, essa batalha é a batalha que tem que ser travada diariamente. No meu trabalho, eu criei, assim, para trabalhar aqui com a gente, você tem que ser um guerreiro. Aí o que é guerreiro? Eu peguei um texto do Paulo Coelho, que eu gosto, que é guerreiro é todo aquele que um dia fracassou, é aquele que um dia errou, é aquele que um dia disse não, mas que seu coração queria dizer sim. Então ele fala que o guerreiro é um ser humano normal, mas ele é um guerreiro porque ele continua acreditando que ele pode ser melhor. É uma citação do livro do Paulo Coelho que eu gosto. Eu não gosto muito do Paulo Coelho, mas essa citação dele eu acho brilhante. E embaixo a gente coloca, a gente fala assim, para trabalhar aqui com a gente, eu quero batalha diária. O que é a batalha diária? É você com você mesmo. Para você educar teu ego e não acreditar que você é mais do que você realmente é. Domando o quê? Sua maledicência, seu orgulho, sua vaidade. O problema das organizações são esses. As organizações, na realidade, vivem problemas. Por quê? Porque as pessoas criam seus próprios problemas nas relações. Um acha que é mais que o outro, e um acha que foi injustiçado, e o outro não sei o que. Cada um interpreta de uma maneira, todo mundo chega a todo mundo, e aí fica aquela confusão danada. Bom, axiomas do planejamento da reforma íntima. Por que você tem que criar histórico, registro? Bom, ontem eu fiz 14 vezes isso, hoje eu já diminui para 12. Leia com calma para entender. A relação de trocar espelho por janela, nós precisamos, como diria o ditado grego, para poder enxergar o outro. A gente, na realidade, na psique humana, a gente passa por esses conceitos de educação que vai mudar e transformar você, tirar de dentro e conduzir para uma nova realidade. As competências, competência, como diria Philippe Perronet, que é um dos precursores do conceito de competência, é uma amálgama entre o conhecimento, a habilidade e a atitude. Então a gente, na realidade, está falando do caráter científico, a habilidade é o caráter filosófico, como é que você coloca em prática o que você sabe, e a atitude é caráter moral. O que danifica o ser humano é isso aqui. Às vezes ele estuda a beça, às vezes tem uma habilidade de saber colocar as coisas, mas às vezes falta isso aqui. Então o caráter moral é que prejudica realmente tudo. As competências necessárias para você fazer a tua reforma íntima, você tem uma ideia? Essas são as competências que eu adoto hoje para trabalhar no futebol de base do Santos Futebol Clube. A gente cobra essas competências aqui. Então você tem que ser coerente com o que você acredita no seu trabalho. Posso pregar uma coisa no meu trabalho e fazer outra. Então está lá o desenvolvimento moral do ser humano, domando os vícios, chegando nos defeitos para chegar nas virtudes, degrau da moralidade. O que a gente já falou aí sobre a correlação entre virtudes e defeitos. Olha os vícios aí, sexo, droga, pula, fumo, álcool, jogo. Eu gosto da citação do Paracelso. Tudo é veneno, nada é veneno. Depende da quantidade. A água pode ser veneno. Toma 5 litros de água seguida, sem parar. Começou a entender? Então, tudo está na dosagem. Nada disso aqui, se for dosado, pode talvez te fazer tão mal. Não sei isso aqui que faz muito mal, te altera o teu estado de consciência, Mas os outros, se você souber comedir, aqui está queimando um pouquinho de fluido, vai pagar um pouquinho lá no umbral, beleza? Mas é um acerto que faz do lado de lá, tranquilo. Agora tem uns, que são muito perigosos. Esse também pode ser muito perigoso. O sexo é uma força, uma energia muito forte. Se a gente não souber domar, a gente acaba sendo domado por ela. Algumas relações que eu não vou entrar agora em detalhes, para você começar a entender em que momento que o vício, tudo que eu falei está escrito. Então, as coisas que a gente vem falando, leiam para você entender, Aí aquela história dos 3 cegos que vão associar ao que eles encontram quando é um elefante, cada um fala uma coisa. É assim que a gente se vê, A gente nunca olha de fato como a gente é. A gente sempre vê mais bonito, Então, a gente acaba, a não ser as pessoas que têm mania de magreza, que olha, tá magrinho e fala assim, tô gorda,
né? Isso é até doença. Ah, eu vou parar de comer porque agora eu já estou um palito. Mas quer comer menos cada vez mais. Essa citação do Einstein eu adoro. A solução de um problema que não estamos conseguindo resolver não pode ser pensada com os mesmos valores, crenças, né, instrumentos e demais formas de agir no qual eles foram gerados. Ou seja, tem que trocar a forma de pensar, agir e falar. Senão você não muda. Você tem que mudar. Para mudar, você precisa fazer esforço para identificar o momento que você está repetindo o que você já vem fazendo. Só depois de muita repetição da mudança é que você pode se transformar. E aí vem o exercício. Quem não fez, por favor, faça. Começa a verificar sobre os vícios, depois sobre os defeitos. O que é resistível, o que é forte, moderado. Isso é muito importante. Isso aqui é o conceito inicial de autoconhecimento. Tá? No teste eu fiz, né, em casa. Agora, esse não tenho é complicado, né? Porque, eu costumo dizer que se alguém colocou não tem, depois tira uma foto comigo aqui. Eu vou falar aqui, ó, esse aqui não tinha esse defeito aqui. Eu ainda peguei assim, como eu fico, às vezes, falei, não, eu vou cair na besteira de falar que sou muito fraco e às vezes deve ser forte. Aí eu peguei meus 2 filhos, né, que são já adultos, e falei assim, a mãe aqui, mãe, não, aí não, até que é fraquinho, não, aí é mais forte. Na psicologia, tem um conhecimento, né, chamado janela de O'Hare, que é como você se vê, como o outro se vê e como você vê o outro. Essa correlação é interessante porque nem sempre a forma que você se vê é como o outro te vê. Você mas eu sou tão bonzinho. Fulano é uma peste. O cara, mas ele diz que ele é bonzinho, pois ele não consegue se ver. E o outro vê ele de outra maneira. Por isso que quando você está, às vezes você está numa organização já madura e estruturada, você faz a avaliação 180 graus, né? Ou seja, quem está em cima avalia quem está embaixo. E os laterais se avaliam. Meu colega de trabalho, eu avalio ele. Então, né, uma avaliação lateral. E quem está em cima avalia quem está embaixo. Mas para chegar na avaliação 360, precisa de muita maturidade. Porque quem está embaixo vai avaliar quem está em cima. Aí imagina tu avaliando teu chefe, que desgraçado, me dá aumento há 6 meses. Eu vou dar 2 para ele aqui. Podia até dar até 5, tu dá 2 para ele. Mas já é vingança. Né? Então a gente precisa de muita maturidade. Eu trabalhei uma época na Vale, a gente implementou isso na Vale, e a gente estava com muita dificuldade de chegar na avaliação 360, porque as pessoas não têm maturidade. Né? Para você avaliar teu chefe e começar a ter um conceito, né, das pessoas saberem onde é que elas estão errando. Você precisa de maturidade moral. E as pessoas às vezes não estão dispostas a esse tipo de conceito. Aí depois, né, como é que você leva uma ficha? Né? Já estou imaginando você assim no carro, assim, parou no sinal, ou dentro do ônibus e fala assim, acabei de ser maledicente, eu pensei mal, deixa eu marcar mais um xizinho aqui. Né? Então você deveria avaliar isso diariamente, ó, de 1 a 31. Por quê? A ideia é você marcar e depois fazer isso aí, ó. Comecei o primeiro mês, tinha tantas repetições sobre a ocorrência, faz de conta a agressividade. Com o tempo, né, passando, eu fui diminuindo, ó. Essa é a curva de desenvolvimento moral. Ela vai baixando. Como diria, né, um famoso filósofo, o conceito de moralidade, de competência moral, é o conceito de perda. À medida que você vai amadurecendo espiritualmente, você vai perdendo coisas, inclusive corpos espirituais, né? Você chega a um determinado momento, você não precisa mais encarnar, você vai perdendo o corpo espiritual, só fica no corpo mental. Eu estou falando de um nível de evolução bastante alto, mas o nível de crescimento espiritual é o nível de perda. Perda do apego, perda do conceito de posse, né? O budismo é bastante interessante para você treinar isso. Bom, aí tem essas dicas aí, que é uma metodologia, que eu vou voltar e vou falar muito dela, mas eu preciso da leitura, né? Preciso que vocês leiam isso, se realmente vocês estão querendo se transformar. Aí, a gente cria, né, o CRP, RA. Você queria quando eu evangelizava as crianças, né? Qual é o segredo? Aí, CRP, e depois, RA, e depois, tá. CRP, tá. Ah, tá. As crianças, a sigla na criança funciona melhor. Né? Então a gente falava assim, ó, o segredo começa aqui, no CRP. Mas depois o RATA. Né? O RATA é o quê? Resiste, administra, trabalha e automatiza. Então, esses conceitos aqui é que tem que ir para a prática. Não adianta a gente falar de teoria, coisa bacana, bonita, se você não está botando em prática. É o que eu falei no primeiro dia, ó. Se você acha que não está com maturidade para fazer isso, faz numa outra época. De repente, né, vai ter outro ano aí, pega pela internet, né? Aí precisa disso aí, isso aqui é cultura. Alguns alertas, né? E tudo isso aí, na realidade, né, e dada metodologia também para você trabalhar teu impulso. Como é que você trabalha o impulso? Está lá escrito, né?
Educação. Aí a gente finaliza, né? Alguns filósofos falando sobre educação moral, né? O Sócrates, Aristóteles, né? Citado pelo Vasques, Tomás de Aquino, muitos, a maioria deles citados no Evangelho, todos eles. Emmanuel Kant, né? Que é proibido de falar de religião, né? A gente falou isso na aula passada. Stuart Mill, né? Pestalozzi, grande educador, né? Onde Kardec foi estudar Yverdon, né? Que era uma sociedade de Pestalozzi, né? Um educandário de Pestalozzi. E o resumo final para você começar a combater seus defeitos e vícios. Tá? A bibliografia Evangelho sempre faz parte, adoro esse livro Ney Prieto, né? Reforma Íntima Sem Martírio. Tem vários livros, né? Que na realidade te dão essa possibilidade de leitura. Mas hoje aqui, o curso ele é eminentemente de necessidade prática. Então tudo que a gente está aprendendo, é óbvio que você vai buscar nos outros livros, reforço, né? O Evangelho, eu te diria que é sempre o maior reforço. Tá certo? Estamos entendidos? Precisa da prática, então. Vamos ler a rotina da aula 1, que muita gente não está fazendo. Eu não quero só uma dúvida. Tem que haver disciplina para você poder aplicar esses métodos das cores, por exemplo, acalmar uma pessoa? Eu diria que a repetição, né, te leva a um hábito e o hábito muda a tua natureza da própria fé. Quando você começa a fazer as coisas repetidamente e acredita, você acaba disciplinando a tua forma até de canalizar a energia. Eu digo disciplina, por exemplo, quando o médium vai fazer algum trabalho, ele tem que ter disciplina, não comer carne, não, né, dar um corpo limpo. Né? No caso, para aplicar esses métodos é necessário? Você não vai estar numa festa bebum, né? Tomou toda e fala assim, meu amigo tá nervoso, eu vou acalmar ele. Não vai conseguir, porque o seu corpo já está criando a lei de Ohm. O que é a lei de Ohm? É a lei da impedância, a lei que não permite que os fluxos necessários para você canalizar para o outro possam primeiro passar por você. É por isso que assim muita gente fala, eu não bebo nada. Sou o pior parceiro de bar, porque a gente nunca sabe a hora que vai trabalhar.